Agora vamos falar do jogo da semana, porque olha aqui, ó, Rafaela Potter já está na tela, vai ter líder contra vice-líder, Flamengo contra Cruzeiro na quinta no Maracanã. Eu quero te ouvir, mas já que a Potter tá aqui, Potter, é o seguinte, a única notícia boa pro torcedor cruzeirense depois da derrota de sábado é que pelo menos não tem desfalque para enfrentar o Flamengo, né? Boa tarde para você. Exatamente. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para o Henrique, para todo mundo que está acompanhando a gente. Deixa eu dar outra notícia boa antes de falar dessa força máxima, porque teve treino hoje mais cedo aqui na Toca da Raposa 2 e o Sinisterra, que teve aquele estiramento muscular, foi na coxa direita, ele treinou com o grupo. E é um jogador que já vinha se mostrando importante, né? Fez gol contra o Bahia e acabou sofrendo esse estiramento muscular, mas já está à disposição do treinador. E aí entra o que você falou, Maurício, do torcedor do Cruzeiro comemorar que não tem baixas importantes, porque no duelo contra o Vasco, na derrota, o Cruzeiro estava cheio de jogadores pendurados, inclusive o técnico Leonardo Jardim pendurado. E só o Kaique levou o cartão amarelo, ele não estava pendurado, então vai jogar normalmente. Jogadores pendurados importantes, como o Caio Jorge, o Fabrício Bruno, o Romero, o Matheus Pereira, todos à disposição do treinador para esse duelo na quinta-feira. Amanhã tem mais um treino aqui pela manhã na Toca da Raposa, depois tem treino quarta-feira à tarde, aí todo mundo preparado para esse duelo importante demais, vice-líder contra líder no Campeonato Brasileiro. Maurício. Valeu, Rafa. Flamengo ampliou a distância, agora são 4 pontos. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabela, mas a derrota sábado pro Vasco, 2-0, pôs o fim à série de 6 vitórias consecutivas do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro criou, né, no sábado contra o Vasco, né? Eu acho até que conseguiu ter boa criação, assim, não teve contundência. Estamos vendo o gol que abriu o jogo, uma falha do Kaique, errou o tempo de bola, cabeçada do Ryan, sem chance pro Cássio. Paulo Henrique, lateral do Vasco, fez esse cruzamento, faz o segundo gol para o melhor jogador em campo. Agora, no Cruzeiro, gostei da atuação do Matheus Pereira, ele conseguiu ter boa produção. Acho que o Cruzeiro teve espaço para jogar, mas eu concordo com o que o Leonardo Jardim falou depois do jogo. Falta contundência, efetividade, transformar um certo domínio territorial em oportunidade clara. Você vê que teve muita finalização do Cruzeiro, algumas de dentro da área. Arroio entrou no jogo no segundo tempo, primeiro no lado esquerdo, depois foi para a direita, teve aquela finalização. E aí o segundo gol liquidou o jogo, a gente está vendo ele no detalhe. Mateuzinho tinha acabado de entrar no jogo. Primeiro lance dele, ele domina errou errado. O tempo de bola ali, né? Paulo Henrique faz o segundo gol e a partir daí o Cruzeiro sai do jogo nos minutos finais ali. Ainda tem uma oportunidade, o Vasco até de fazer um terceiro gol com o Pumita, que a gente vai ver, ó, a bola lançada para ele. Mas um jogo frustrante, porque se imaginava uma vitória contra o Vasco para pressionar o Flamengo e tentar ser líder na quinta. E foi engraçado que você falou da contundência, né, da efetividade. Olha esse número, o Cruzeiro fez 21 finalizações, mas só 3 no gol, né? E a maioria de dentro da área, cara. Então, assim, conseguia acessar a área, mas não achava os jogadores em melhores condições. E isso é importante para melhorar para o jogo contra o Flamengo. O Cássio e o Lucas Silva já projetam a partida de quinta-feira. Vamos ouvir. Vai ser um grande jogo, mas é um jogo que vale 3 pontos como que valia hoje e que vai ler depois do Flamengo. Acho que nós temos que ir nesse intuito. Eu acho que o Cruzeiro vem bem forte, vem brigando lá na frente na tabela, porque pensa assim... Temos um jogo agora também de confronto direto, que brigando pela parte de cima da tabela. Derrota também no Campeonato Brasileiro faz parte e que a gente, no próximo jogo, tem que mostrar que a gente está forte e focado no nosso objetivo. Isto posto... O Cruzeiro perdeu para o Vasco, 2-0, e eu disse lá no meu Instagram que, eu não sei, cara, a eficiência é uma marca registrada do Cruzeiro, a competitividade, um time muito concentrado no jogo. E eu não sei se faltou tudo isso, mas eu acho que um pouco de cada coisa que eu citei aqui me parece ter faltado. Eu gostaria, inclusive, muito de perguntar ao Léo Jardim o que ele pensa sobre isso, sabe? Porque essa derrota, ela torna esse valor um pouco mais azeda, porque na sequência você tem nada mais nada menos que o Flamengo no Maracanã. Tá tudo bem, você venceu o primeiro jogo aqui no Mineirão, o Flamengo não vem, ontem tomou um pau do Corinthians no primeiro tempo, mas virou no segundo tempo, o Corinthians não soube aproveitar. Eu acho que isso que chama atenção, Valor, ou alguma outra coisa nesse jogo aí também te chamou atenção? HG, o Cruzeiro não conseguiu fazer um bom jogo contra o Vasco, essa é a questão, e o Vasco foi eficiente. A vitória do Vasco é justa porque o futebol privilegia não quem tem mais posse de bola, não quem cria mais oportunidades, mas sim quem é mais eficiente. O Vasco se aproveitando, o Cruzeiro até começou bem, o VT ele abre com a primeira chance do jogo, aquela cobrança, boa cobrança de falta do William, que passa à direita do goleiro Léo Jardim, e na sequência, o primeiro ataque do Vasco aos 7 minutos, aí é uma característica do time do Diniz, aliás, chama a atenção, o Diniz, ele não foi Diniz no jogo contra o Cruzeiro.
Um time bem diferente, teve muita bola esticada para o Verratti, não tentou fazer aquela saída de bola, porque sabe que o Cruzeiro é uma das equipes que tem muita capacidade de pressionar a saída de bola dos adversários. E aos 7 minutos, aí sim um lance que tem muito a ver, que nem esse lance também, os dois lances saem para mim de erros, um erro do Kaique e o outro erro do Matheus Henrique. A primeira bola que o Matheus Henrique coloca o pé no jogo, ele acaba falhando para mim e promovendo o segundo gol do Vasco. Esse tipo de jogada, o time do Diniz de fato tenta a inversão de um lado do campo para o outro. O Cruzeiro falhou nesses dois lances, no primeiro tempo com o Kaique, no segundo tempo com o Matheus Henrique. O Cruzeiro teve muito espaço para jogar em São Januário. Inclusive, apesar da derrota, foi uma partida para mim muito boa do Matheus Pereira. Mas o Jardim falou, o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro falou, o Cruzeiro não conseguiu conectar-se bem às jogadas no terço final. Das 21 finalizações, o Cruzeiro finalizou 16 dentro da área do Vasco. Ou seja, de fato não foi nada uma equipe letal. Algumas decisões, parece que a hora que tinha que decidir um pouco mais rápido, alguns jogadores demoravam mais um pouco. Parece que na hora que precisava de uma decisão um pouco mais lenta, era uma decisão mais acelerada. Sentiu o Caio Jorge um tanto afoito, querendo marcar de qualquer maneira. Cara, esse é só o terceiro jogo que ele não marca em sequência, mas a gente entende por ser um cara que está vivendo a temporada que está vivendo. Estou falando de impressões gerais que eu tive a respeito. Os jogadores, tecnicamente, o Christian não fez um bom jogo, o Wanderson fez um primeiro tempo muito ruim, inclusive nem volta para o segundo tempo. Os laterais tiveram um pouco mais de dificuldade, o Kaique envolvido no lance do gol. Agora, a gente tem que lembrar a campanha que o Cruzeiro está fazendo, né? Uma campanha muito forte, uma campanha que o Cruzeiro segue firme na luta daquilo que é o objetivo principal, que não se pode descolar, que é o retorno para a Libertadores em 2026. Está proibido brigar pela taça? Não, mas todos... Essa é uma luta que o Cruzeiro, através de sua campanha, habilitou. Não é a luta do Cruzeiro desde o início do campeonato. Não está proibido estar nessa luta. Mas temos que lembrar, um time que ficou 7 jogos sem perder, um time que vinha de 6 vitórias consecutivas. Claro, o torcedor vai olhar a tabela e lembrar que das 5 derrotas que o time teve, foram derrotas para equipes que não estão lá no G6 hoje do campeonato. Mas faz parte do Campeonato Brasileiro para mim, HG, com sinceridade. Bom, eu imagino que você discorde do valor, né? Ô, HG, não, eu acho que é absolutamente natural ter acontecido o que aconteceu. O Cruzeiro perder vai acontecer daqui até o fim da temporada. A gente não pode tratar o Cruzeiro como um time invencível nesse momento. Eu acredito que o Cruzeiro vai disputar pelo título. O Cruzeiro tem essa possibilidade de seguir daqui até dezembro, lutando pelo título brasileiro. Para mim, segue como um dos favoritos, seja enfrentando Palmeiras ou Flamengo. Inclusive, falei na rádio hoje que para mim o Cruzeiro vence a equipe do Flamengo na quinta-feira, mas o Cruzeiro, em alguns momentos, ele vai acabar perdendo. O Cruzeiro não teve o melhor dos jogos. Eu estava assistindo depois a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, e eu concordo com ele, mas o Cruzeiro, por mais que não tenha tido o melhor dos jogos, o Cruzeiro tem 15 finalizações de dentro da área adversária, incluindo as finalizações bloqueadas. Então, eu, particularmente, acredito que esse Cruzeiro ainda tem muita condição de brigar pelo título brasileiro. Eu quero ouvir o Elton também, mas deixa eu só dar uma faturada desculpa. aqui. Segura para mim. Eu sempre entro na hora errada. Você sempre entra na hora errada, que você quer atropelar e não faça do seu... que isso. Seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Cara, que loucura. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Só uma coisa que eu acho que vocês devem considerar aqui é que antes do jogo, a semana inteira eu estou falando de talvez um bom momento que o Vasco vem passando. Uma pequena evolução que o Vasco vem demonstrando. O Vasco fez 7 pontos em 3 jogos. Você já parou para pensar os adversários quais foram? Flamengo, Bahia e Cruzeiro. Flamengo, Bahia e Cruzeiro. O Felipe Coutinho já estão falando dele na seleção. Houve uma melhora. O Paulo Henrique, que foi incinerado no Atlético hoje, já estão pedindo o Paulo Henrique na seleção, lateral da seleção. E o Ryan é brincadeira, né? Hein? Joga ou não joga? É o que eu falo com você, né? Então, vamos valorizar também. Do outro lado, tem um adversário que está vivendo um bom momento e jogar em São Januário sempre foi muito difícil. E a pergunta que eu preciso também deixar aqui, você foi em São Januário recentemente? Não, né? Fui.
O gramado é ruim ou só tá esquisito? Cara, eu acho que ele aparentemente ele é mais feio do que ele é ruim. É porque você que foi lá, você viu de perto. Eu acho que ele não é tão ruim mesmo. Quanto parece, entendeu? Então, por exemplo, na televisão. eu não sou ruim, mas sou feio. Mas quando eu... tá magrinho, hein, pai? Mas quando eu tive lá um mês atrás com o Atlético, não estava tão bem feio magrinho, assim. viu? Aqui, é o Monjaro, filho, que faz isso com a gente. E o cuidado do Dr. Cupertino. Aliás, um beijo pro Tininho, meu endocrinologista maravilhoso. Você completou? Né? O Thiago Fernandes me perguntou ali, você emagreceu com balão? Não, o balão intragástrico eu já usei, eu já vendi ele aqui. Hoje eu não recomendo. Hoje você vai no Monjarim, viu? Vai no Monjarim e vai mais com acompanhamento médico, tá? Vai na paz lá, doutor Cupertino, Tininho, que é um endocrinologista, uma cabeceira. Tem médico que usa caneta, Monjaro, e fala que tá de balão, mas não tá não. Olha aqui, minha filha estourou 2 no estômago dela, viu? Calma que você vai falar, desgraça. Tô parecendo um tico-tico aqui, piando do meu lado aqui, pô. Fabrício Lopes, o jornalista Fabrício Lopes, colunista do jornal O Dia, afirmou que o técnico do Atlético, Jorge Sampaoli, pediu a contratação do volante Alan do Flamengo e do atacante Gabigol do Cruzeiro. Atenção, Fabrício Lopes, tá? Olha lá, ó, Sampaoli, recém-chegado ao Atlético, fez 2 pedidos à diretoria alvinegra. Quer para 2026 Gabigol do Cruzeiro e Alan do Flamengo. Felipe Luiz conta com o jogador e, inclusive, quer a sua renovação. Portanto, Alan só deixará o Flamengo se a proposta do Clube Mineiro for muito atrativa. Fabrício Lopes deu essa informação. Ele é colunista do Jornal Dia, não é isso? Você conhece ele, Thiago? Felizmente não. Loucura, né, HG? Desculpa. Eu já fui atrás para saber sobre o Sampaoli ter pedido o Gabigol, negaram para mim. Me disseram que não procede. Cara, a informação que eu tive é que o Sampaoli, enquanto o Atlético, ele não colocar o Atlético no eixo, naquilo que ele entende com uma performance de confiança, ele vai pensar 2026. Ele hoje, ele tem que pensar mais no 2025 que qualquer coisa para o ano que vem. O Atlético está próximo da zona de rebaixamento, então eu compreendo totalmente e... A informação que eu recebi, que é essa, que o São Paulo está totalmente focado no que o Atlético tem que fazer para 2025, uma hipótese dessa nem passa pela minha cabeça de fazer o que o Thiago fez, de tentar ir para um outro caminho para apurar. Porque, cara, quando a minha fonte me passa, cara, o São Paulo está inteiramente focado no melhor desempenho do Atlético para 2025. O Atlético está próximo de zona de rebaixamento de Campeonato Brasileiro, dentro de uma Copa Sul-Americana. Para que, Elton? Que nesse momento ele vai pensar em 2026? Você não sabe o futuro do Atlético. Porque tudo do Atlético, o planejamento pode mudar totalmente. Se o time consegue uma vaga na Libertadores, o plano é um. Se o time fica para a Sul-Americana, o plano é outro. Se o time fica no limbo, é outro. Se o time cai para a segunda divisão, é outro. Então, velho, torcedor, esquece essa parada aí. Do Alan já surgiu o assunto do ano passado. Agora Esse ano, na verdade. Desse ano. Agora eu já nem Mas sei isso tanto. também dividiria opiniões, né? Porque uma boa parte da torcida do Atlético não ia gostar de ver o Gabigol, uma boa parte, não vou falar aqui generalizando. E eu também não sei se o Gabigol, ele aceitaria jogar no Atlético. Gente, não faz desculpa, todo respeito aí ao rapaz lá do Rio de Janeiro. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Eu imagino, vamos imaginar a cena. O Zangado chama o Rafael Menin para uma reunião e diz para o Rafael Menin assim: Rafito, eu necessito de um reforço mais. Aí o Rafael Menin diz para ele assim: Quem? Ele? Gabigol? Para, né, gente? Vamos levar o negócio a sério, né? O Cruzeiro vai jogar contra o Flamengo lá na quinta-feira. Aí sai uma notícia que o Atlético, através do São Paulo, quer o Gabigol. Hein? Não, e esse rapaz, e outra coisa, que é o Alan. O Alan foi falado quando o Cuca estava aqui. E outra coisa, nós que estamos falando aqui frequentemente sobre a necessidade de acabar com essa gratidão eterna, né? Ô, gente, vamos olhar para o mercado, vamos olhar para outros jogadores, né? O Alan já deu, tinha que dar, obrigado pelo relevante serviço prestado, foi importante aqui, foi embora. O Gabigol ganha 2 pau e não sei quanto. O Atlético nessa situação faz sentido para você que o Atlético quer tirar o Gabigol do Cruzeiro, gente? Porra! Nossa! Hein? Não dá, né, irmão? Eu quero ouvir o Valu também
Vocês vão querer falar? Você está muito bem hoje comigo? Não, tô ótimo com você. Dessa situação? Aliás, nós, pela madrugada, nós estávamos muito bem, né? Eu e você e eu. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.